A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus. Está lá em Mateus 13, 55 e 56. A Bíblia diz que Jesus teve 4 irmãos e um número desconhecido de irmãs, sendo que a Bíblia não revela somente 2 irmãs. Muitos estudiosos admitem que Jesus, teve muitas irmãs e muitos irmãos. E nesses estudos, são tirados de pergaminhos antigos, que são chamados pseudo-evangélicos, que não são verdadeiros, tá, no Antigo Testamento, e não são canônicos, que não são inspirados por Deus, que descrevem que Maria e José tiveram muitos filhos e muitas filhas, mas não podemos aceitar como um fato verídico, pois esses livros eram canônicos e divergiam muito da Bíblia, Então eram livros de história, não históricos, Como a Bíblia é um livro histórico, mas esses eram livros históricos, Falava de historinhas, Como hoje, Nós sabemos que tem as historinhas que não são verdadeiras e tem o que é histórico que é verdadeiro. Jesus foi oficialmente o primeiro filho de Maria e José, sendo que depois eles tiveram outros filhos e filhas. Então, quando Jesus nasceu, antes de nascer, Maria era virgem, Depois que Jesus nasceu, ela teve outros filhos, porque ele teve filhos com José. Mateus, no capítulo 13, versículo 55, diz assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 13, 56. E não estão entre vós todas as suas irmãs, onde lhe veio pois tudo isso? Então, neste trecho da Bíblia, se diz que são irmãs, são várias irmãs. E não se baseia em alguns estudos que fazem que eram somente 2 irmãs. Então não tem base para dizer, porque a Bíblia não fala. Não tem nenhum versículo que fala que ele tinha 2 irmãs. Fala que tinha várias irmãs, fala que tinha irmãs, no plural. Marcos 3, Marcos 6, versículo 3, parte A, diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Veja bem, só tinha as irmãs. No Antigo Testamento enumera que durante o seu ministério, os irmãos de Jesus não criam nele. Então, mas depois da ressurreição, eles passaram a crer, se converteram. Está lá em Marcos 3,33, assim: e ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem é meu irmão? No 3,34. E olhando ao redor para que estavam assentados junto deles, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então, você vê assim, que aqui fala a mesma coisa, que é minha mãe e meus irmãos, No João 7,5 diz assim: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Veja bem, depois da ressurreição, sim, que seus irmãos passaram a crer, em Jesus. Creram. Então veja bem que mesmo antes eles não criam, eles eram contra. Mesmo as suas irmãs também, alguns falam que essas irmãs andavam junto com ele, provavelmente, porque geralmente as irmãs andavam junto com a mãe. Mas os irmãos eram desgarrados, Eles não queriam saber de Jesus, achavam que ele era um agitador. Jesus indo para Jerusalém, todos os seus discípulos acompanhavam, e sua mãe e suas irmãs. Atos 1:13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alceu, Simão e Zelote e Judas, filho de Tiago. Então esses eram os discípulos. No 14, e todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Provavelmente as mulheres que estavam aqui estavam também
as irmãs de Jesus, né? Porque fala que os irmãos estavam juntos, a mãe estava junto, com certeza as irmãs estavam junto com outras mulheres também, mas não falam que eram duas. Tiago, irmão de Jesus, se tornou o líder da igreja de Jerusalém e escreveu a carta de Tiago no Novo Testamento. Alguns teólogos põem em dúvida que quem escreveu a carta de Tiago foi ele mesmo, né? Porque na Bíblia há mais Tiagos também. Na Bíblia fala de 3 Tiagos, de 5 Tiagos, né? Então vamos ver que as pessoas, né, querem mudar o que é o texto, né? No Novo Testamento enumera como 5 Tiagos, né, chamados Tiagos, pois 2 eram os discípulos, um era irmão de Jesus e teve outro que era o pai de Judas. A tradição atribui o livro do irmão de Jesus e há motivos para não questionar, né? Não há motivos para questionar, pois os escritos o escritor era bastante conhecido, né, de Jesus, provavelmente era o seu irmão. O irmão de Jesus logo se tornou líder da igreja de Jerusalém. Então veja bem, para ele se tornar líder, então ele tinha muita intimidade com Jesus, porque ele se tornou logo em seguida o irmão se tornou líder da igreja de Jerusalém. Paulo, chegando a Jerusalém, foi recebido pela igreja e pelos apóstolos e anciões, está lá no livro de Atos, capítulo 15, do 4 ao 11. Vamos falar aqui do Atos 15, 12, diz assim: Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais, né? Os prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então veja bem, eles contavam muitos prodígios, né, que eles fizeram nas suas caminhadas. Atos 15, 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões, irmãos, ouvindo. Então veja bem, Tiago aqui era o irmão de Jesus, que era o líder da sinagoga. Então, lá no livro da igreja de Jerusalém. Então veja bem, então ali era Tiago que estava falando, né, que era o próprio irmão de Jesus, confirmando que ele que escreveu a carta. Outro irmão de Jesus, chamado Judas, também escreveu uma carta que se encontra na Bíblia. Judas sendo identificado como irmão de Tiago, provavelmente o Tiago que era irmão de Jesus, né? Onde Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. Marcos menciona, lembra que lá no comecinho de Marcos, né, falou, né, que era o quê? Nós falamos em Mateus, mas Marcos, capítulo 6, versículo 3, diz assim, né? A mesma coisa, que Tiago e Judas eram irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus não eram apóstolos. Tiago, José, Judas e Simão, embora fossem discípulos de Jesus e tivessem um relacionamento especial com ele, não faziam parte do grupo dos 12 apóstolos que foram diretamente escolhidos por Jesus para seguir e servir. Então, veja bem, há muita controvérsia nesse assunto. Então, nós temos que entender o que está escrito na Bíblia. Porque se não estiver escrito aqui na Bíblia, então não é verdadeiro, são só histórias. E muitas pessoas vão pelas histórias, porque eu vejo muita gente me mandando mensagem das coisas que às vezes que eu falo, que tem outras coisas que estão na Bíblia, eu falo para eles, então me mostra onde é que estão isso daí na Bíblia, porque eu até agora não achei. Até buscando no Google, não achei. Como fui achar dessas 2 irmãs, nem o lugar se tem fala das 2 irmãs. As únicas 2 irmãs que falam aqui é a irmã de Lázaro, que foram buscar Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus Cristo. As pessoas confundem as coisas porque não lê a palavra, só escutam o que os outros falam. Mas para você entender, você tem que ler, porque a palavra é que cura, liberta e salva. Mas fora disso, não tem mais o que fazer, tá? Então, cuidado, busque na palavra, busque as respostas na palavra de Deus. Amém? Então, você que não é inscrito, inscreva-se no meu canal. E você que quer pôr seu likezinho aí, põe seu likezinho para mim saber se você está gostando, né? E compartilhe com seus amigos e veja todos os assuntos. Procure no meu playlist do meu canal,
que tem por assunto. Então você tem todos os vídeos que eu já gravei, está por assunto. É muito mais fácil de você entender como é que eu vou gravando durante os anos, né? Já tem mais de 3 anos que eu estou gravando. Então, eu escalonei tudo por assunto. Então, busque lá e procure entender tudo que a Bíblia fala. Em nome de Jesus, abençoa a todos e digo a paz do Senhor a todos. Amém.